Pode sentar. Vamos juntos aqui. Oh, aleluia. Então, olha, quando iniciei o culto hoje, essa nota tem ficado no meu coração há alguns dias, sabe? Que nós estamos vivendo em um tempo, né, onde nós precisamos ir ajustando as coisas, na linguagem popular, arrumando a casa. Nós sabemos que a cada dia, né, que se passa, nós estamos nos aproximando da vinda do Senhor, ou até mesmo de partirmos aqui dessa terra. E é necessário nós entendermos, querido, o quanto eu e você, né, eu sei que naturalmente falando, quando nós estamos aguardando uma visita em nossa casa, nós costumamos até muitas vezes levantar mais cedo, arrumar todas as coisas, porque eu sei que tem pessoas que são tão íntimas nossas, que quando chegam na nossa casa e a coisa está bagunçada, elas nos ajudam a arrumar as coisas, né? Mas já tem outras visitas que quando a gente convida, ó, fulano vai vir aqui, então vamos arrumar as coisas, vamos deixar tudo certinho, porque a gente quer receber as pessoas bem. Então, na nossa vinda, ou na vinda do Senhor para nós, né, para nos buscar, para nos arrebatar, ou na nossa partida para o Senhor, nós precisamos a cada dia ter essa consciência de que aquilo que a gente já compreendeu da palavra, nós estamos ajustando isso, irmãos. Porque é isso que vai nos fazer a cada dia ter convicção de que se nós partirmos hoje, sabemos para onde vamos. Se o Senhor voltar para nos buscar, nós a cada dia vamos ficando conscientes que se a gente dormir e acordar com o Senhor, vai estar tudo bem. Mas também nós precisamos entender que santidade ou santificação vai nos habilitando a cada dia para provar da vontade de Deus aqui nessa terra, enquanto nós vamos vivendo aqui, né? Nós sabemos, e a cada dia eu não posso deixar de dizer isso, nós conhecemos, né, irmãos e pessoas que se dizem crentes, que um dia receberam a Jesus, mas por não entender que o desejo de Deus não é só que a pessoa seja salva, mas também venha ao conhecimento da verdade, elas foram salvas. Mas a falta de conhecimento da verdade as impede a viver em santificação. E isso faz com que a cada dia o inimigo ganhe vantagem mostrando, né? Olha aí, fulano não diz que é crente, cicrano não diz que é crente, olha, aquele casamento não é de crente, olha, aquele camarada não diz que vai para a igreja porque vive dessa forma. Então, na verdade, nós, quando vamos entendendo o quanto aquilo que Deus tem e quer para nós vamos ajustando a nossa vida, fechando as brechas, porque isso vai nos credibilizar, eu posso dizer assim, para que a cada dia possamos representar o Senhor de uma forma maior. Eu queria começar hoje com esse texto aqui, e acredito que nós vamos dar alguns passos na palavra hoje. Romanos capítulo 12, por favor. Acredito que no domingo eu tinha encerrado o culto com esse texto aqui. Aleluia. Romanos capítulo 12. Eu quero ler com você o versículo 10, tá bom? Ô, Rara, se for, tu vai colocar aqui, né? Coloca na revista e atualizada, revista corrigida, que eu estou com a King James aqui, dá para a gente ir estudando com as duas. Aleluia. Esse é um dos assuntos que eu acredito que é um pilar na nossa vida em Deus, que é santificação. Nós precisamos entender que eu acredito, né, que a compreensão que a gente tinha de santificação, de santo, de santidade, era só no sentido religioso da coisa. Mas a Bíblia mostra que um dia sendo justificado, lavado pelo sangue de Jesus, nós fomos também santificados. Agora, santificados para andar nessa santidade, e para que a gente entenda isso, né, a gente precisa entender o sentido da palavra santidade. Eu não sei se você já viu isso, mas o único entendimento que eu tinha, até conhecer a palavra de Deus, da palavra santidade, né, está sendo gravado, né, Natália? A única compreensão que eu tinha de santidade era a sua santidade, porque era uma pessoa separada do mundão, para trazer alguma instrução para um monte de pessoas, e não era uma pessoa que vivia comumente. Então as pessoas classificam de sua santidade. Na verdade, nós precisamos entender que o santo dos santos é Deus, amém, queridos? Como Deus nos gerou pela sua palavra e a sua natureza, Ele colocou em nós essa santidade. E é o nosso procedimento diário que vai nos fazer se tornar participante dessa santidade. Preste bem atenção no que ele diz aqui.
Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 10, ele diz assim: portanto, os nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma como melhor lhes parecia. Eu acredito que toda pessoa, eu falei aqui no domingo, eu disse, olha, todo pai, uma vez ou outra, pouco ou muito, vai corrigir o seu filho, vai disciplinar o seu filho. E essa palavra disciplina não é aquela que a gente compreende naturalmente falando, que as pessoas às vezes acham que disciplina é dar uma surra. Mas na verdade a palavra disciplina é adaptar o filho a desenvolver um estilo de vida permanente, é aquela pessoa disciplinada. Ou é Hebreus, isso, desculpe, foi? Então coloca Hebreus aí. Obrigado, Mi. Então, vamos lá, deixa ela colocar aí para a gente ler de novo. Era bom que eu dissesse, era para ver se você estava ligado, mas foi porque eu errei mesmo. Aí ele diz, vê, portanto, né, Hebreus capítulo 12, versículo 10. Pronto, obrigado. Aí ele diz, vê, portanto, aqueles, ele está falando dos pais naturais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Nessa minha versão do King James, nele diz, portanto, os nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, como bem lhes parecia, ou como lhes parecia melhor. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que todo pai aqui, nós temos um filho de 4 anos, né? E nós, na maioria das vezes, falamos, já escovou o dente? Já escovou o dente? Calça a sandália quando levantar da cama do berço. A gente está disciplinando ele para chegar num tempo que não precisa mais a gente falar e ele faça isso de uma forma disciplinar. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus, através da sua palavra, ele também vai nos disciplinar para quê? Para que nós nos tornemos participantes da sua santidade. Ande na verdade. Viva uma vida de perdão. Seja sim, sim, não, não. Você está comigo aqui? Então isso vai fazendo com que a cada dia nós, né, possamos ir sendo disciplinados pelo Senhor. E quando nós vamos andando nessa disciplina do Senhor, isso reflete santidade, a ponto do mundo olhar para nós e dizer, rapaz, peraí, tu é diferente. Porque nós vivemos em um mundo rancoroso, magoado, ressentido, falso, né? Quando nós decidimos andar segundo a vontade de Deus, ou segundo a sua palavra, naturalmente nós vamos desenvolver essa santidade, que vai fazer com que o mundo não só nos tenham como religiosos, mas de verdade como crentes. Porque crente não é um religioso, você está comigo aqui? Crente é um discípulo, um representante do céu aqui na terra. E essa noite eu quero estar falando sobre isso, por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo para a nossa igreja de uma liberdade maior no Espírito. E aonde o Espírito de Deus ele opera, ele vai promover santidade no povo. Porque a presença do Espírito vai a cada dia fazer com que eu e você vá se abstendo do pecado e vivendo uma vida a cada dia de acordo com a vontade de Deus. Isso vai fazendo com que nós, né, possamos desenvolver uma vida que onde nós estivermos, nós vamos poder não só representar bem Deus, mas vamos a cada dia mostrar para o mundo de então, que viver uma vida alinhada à palavra, não é viver uma vida de religioso. Pastor, o que é uma vida de religioso? É aquela pessoa que só aponta, só acusa e só condena. Eu acredito que na primeira fase nossa espiritual, nós somos aqueles religiosos que diz, está repreendido, está amarrado, isso aí não agrada a Deus não. Porque nós agora nos achamos, vamos dizer assim, tão santos, que agora a gente quer taxar todo mundo de errado. Quando nós vamos crescendo, nós vamos entendendo, rapaz, agora eu entendo que um dia eu agia assim também, porque eu não tinha a natureza de Deus. Então hoje eu não posso apontar uma pessoa que andava como eu andava antigamente por falta de conhecimento. Se Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você está comigo aqui? E o apóstolo Paulo, ele estava dizendo, né, o escritor aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, outros ninguém sabe o escritor definitivo. Mas o escritor de Hebreus, ele disse, olha, Deus vai nos disciplinar para que nós nos tornemos participantes dessa santidade. Aí ele vai explicar por quê. Presta bem atenção nisso aqui. Vamos seguir aqui.
Eu amo esse assunto também, irmão. Aí ele diz, vê, toda correção de fato, no momento em que ocorre, não parece ser nenhum motivo de contentamento. Quem é que gosta de ouvir aqui que está errado e precisa se corrigir? Eu acredito que ninguém, mesmo precisando. Olha, você está errado nisso, você precisa se corrigir. E a pessoa vai dizer logo, só eu que preciso e tu também não precisa não. Eu preciso mudar nisso, mas tu precisa naquilo. Porque a gente acha, né, vem com aquele estigma de que a melhor defesa é o ataque. Mas, na verdade, para Deus, a melhor defesa é andar de acordo com aquilo que Ele vai ensinando. Amém? Aí vê o que ele diz, vamos lá. Toda correção no momento em que ocorre não parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Isso aqui é os que a gente bota para ninguém dormir na igreja. A gente bota os gatos para correr aí na cima. Estou brincando, tem umas brechinhas ali, a gente está tampando para eles não correrem aí. Mais tarde, no entanto, produz um fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Aí preste bem atenção ao que ele diz. Sendo assim, fortaleça ou preparai caminhos retos, fortalecer as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie inteiramente, pelo contrário, seja curado. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você entende isso. Isso é uma coisa praticamente que é via de regra. Existem suas exceções. Se uma pessoa anda em uma companhia só de pessoas que vão fazendo o mal, com o tempo, se ela não se afasta, ela passa a fazer o mal também. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Quando uma pessoa que está mancando ainda na fé, ela anda perto de uma pessoa que está fazendo caminhos retos para os seus pés, a Bíblia diz que ela não vai se desviar inteiramente, ela vai passar a ser curada. Você entende o que eu estou falando? Por isso que nós precisamos a cada dia entender que vão ter, irmão, filhos de Deus que ainda são bebês na fé. E vão falar coisa que não deve, vão agir como não deve, vão errar em coisas que nós não erramos mais. Mas se nós continuarmos fazendo vereda ou caminhos retos para os nossos pés, nós vamos contribuir para que eles sejam sarados e não permaneçam doentes na fé. Aí vê o que ele diz aqui. Meu Deus. Aí ele diz, esforçando-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Nós, graças a Deus, a gente já tem um pouco desse entendimento. Ninguém vai ver a manifestação daquilo que a palavra diz, o operar de Deus, o agir de Deus, a ação de Deus ao nosso favor, só porque a gente vem a uma igreja. Ele está dizendo, sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu particularmente acredito que isso tem duas vias, né, de compreensão. A primeira é que nós só vamos estar diante do Senhor naquele dia se nós vivermos em santificação. Aí eu fico pensando, o que pode nos levar a pensar que nós podemos ver a manifestação de Deus aqui sem andar em santificação e ainda vamos estar um dia diante dele? Porque não vai haver uma regra diferente. Aqui você pode andar de todo jeito, mas lá você tem que chegar em santificação. Ou lá você pode de todo jeito, mas aqui você precisa viver em santificação. Não, querido. Santificação é algo que faz parte da natureza que está dentro de nós. E isso começa a ser vivido ou vivenciado desde o dia que nós nascemos de novo. Interessante, porque eu estava pesquisando, né, sobre essa palavra, e preste bem atenção, ele diz assim, de acordo com a doutrina cristã, santificação é um processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, possuir santidade. A santidade se trata de uma separação ou da renúncia de algo. O que é isso? É que a Bíblia mostra uma santificação instantânea, que é aquela que acontece conosco quando nós decidimos fazer de Jesus Senhor e Salvador de nossa vida. A Bíblia diz que nós somos santificados no espírito, na alma ou no corpo. No espírito. O nosso espírito é separado do pecado para fazer-se morada da natureza de Deus. Você está comigo aqui? Essa é a santidade instantânea. É como que eu posso dizer assim, se uma pessoa hoje ela receber Jesus, para Deus ela é tão santo quanto eu. Agora, o nível de santidade que eu vou estar andando e que ela vai estar andando, se dependendo do tempo e da busca, via de regra é para estar numa proporção maior. Você está comigo aqui? Porque agora eu vou precisar desenvolver essa vida de a cada dia ir me separando do pecado. A Bíblia diz se despojando do velho homem.
Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se irava, explodia e pecava, não faça mais. Ou seja, ele vai passando por um processo de santificação progressiva de acordo com a compreensão que ele tem da palavra. Sempre nós, alguns dias, quando a gente vem falando sobre esse assunto, né, a gente sempre toca nessa tecla de que você vai ver crentes errando e outros dizem, vai te converter. Não precisa mais se converter. Precisa agora renovar a sua mente, conhecer a verdade, porque o conhecimento da verdade vai libertando. Libertando de quê? Do pecado. E o que é pecado, pastor? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós temos o hábito de classificar pecado. Não, fulano vamos dizer assim, é prostituto. Ah, fulano só mente. Pronto, besteira. Prostituto é pior do que mentir. Mas para Deus não tem distinção. Pecado é pecado e acabou a história. Você entende o que eu estou falando? Então, aquele que se prostituía, vamos dizer assim, ele vai renovar a sua mente, vai abandonar a prostituição, porque ele entendeu que ele vai andar em santificação. E aquele que mentia vai abandonar a mentira e os dois vão estar andando em santificação. Por isso que ele começa a dizer aqui, né, que sem santificação ninguém verá o Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus nos deu a condição, querido, de andar em santificação. O que nós precisamos entender é que não vai ser na nossa força. Porque a força, ela vai vir pela natureza que está em nós e pela compreensão da palavra. Você está comigo aqui? Eu não sei se você entende, né? A gente às vezes vai ver pessoas dizendo, rapaz, olha, eu desejo tanto deixar de fazer isso, mas eu não consigo. Parece que é mais forte do que eu. E sem nascer de novo, é mais forte mesmo. Porque depois que nós nascemos de novo, a Bíblia diz que o maior vem habitar em nós, irmão. A força que precisamos, ela entra ou vem para nós no novo nascimento. Desenvolver essa condição, ela vai acontecendo pela compreensão da nossa mente. E a gente vai ver isso, presta bem atenção. Eu gosto desse texto aqui, 1 Coríntios. Ele traz uma definição bem interessante aqui. Pronto. Primeira Coríntios, capítulo 1. E a gente vai ler a partir do versículo 1 também. Meu irmão, isso é sério. Por que o diabo trabalha tanto para que os filhos de Deus, querendo ou não, vivam no pecado? Porque a única coisa que nos priva de desfrutar daquilo que Jesus comprou para nós com o seu próprio sangue, ainda é o pecado. Então, o diabo luta, nos tenta, levanta pessoas, cria situações para que nós andemos no pecado, porque andando no pecado ficamos sem crédito de desfrutar daquilo que é nosso. Quando nós entendemos, nós vamos entender que é necessário esforço no sentido de que tentado todo mundo vai ser. Eu nunca vi uma definição de tentação mais simples do que tentação é um convite para o pecado. Agora, eu sei que já aconteceu isso comigo. De uma pessoa dizer, olha, eu queria te convidar para ir para tal canto. E eu dizer, rapaz, não vai dar para mim, não. Eu rejeitei um convite. Às vezes, eu sempre brinco aqui. Quando você convidar uma pessoa para tal canto, que ela disser, eu vou fazer de tudo para ir, pronto, essa daí é que não vai. Porque ela já vai deixar a pessoa livre. Eu sei, fulano fez de tudo, não deu para vir não. Então nós precisamos entender uma coisa. Nós não precisamos fazer de tudo para não pecar. É somente ficar com aquilo que a palavra diz. Aí vê o que ele diz aqui. Vamos lá. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo, ou chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corintos. A gente poderia tirar aquele nome Corintos, hoje colocar Caruaru. A igreja de Deus que está em Caruaru. Aos santificados em Cristo Jesus. Diga, em Cristo eu fui santificado. Ou seja, se eu estou em Cristo, eu agora tenho a minha natureza separada do pecado. Mas ele não para por aí. Ele diz, aos santificados em Cristo Jesus, chamados, nessa minha versão tem para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor deles, naquele tempo, e nós também, amém, irmãos? Só que ele estava mostrando que em Cristo nós somos santificados para andar. Essa palavra andar também quer dizer proceder, vivência, no dia a dia. Por isso que ele estava dizendo, nós fomos santificados
para andar em santidade. Porque sem santificação, ninguém verá a manifestação do Senhor. E hoje, a cada dia, isso vai ficando mais claro para mim. Que uma das causas de muitos filhos de Deus, sabe, não verem a manifestação do Senhor, uma das, porque eu sei que para cada coisa do Senhor tem um tempo. Você está comigo aqui? Às vezes eu vou estar andando de acordo com a palavra, vou estar a cada dia vivenciando aquilo que eu já aprendi, e de repente obstáculos vão surgir, parecem que portas vão se fechar, mas se eu me mantenho andando de acordo com a palavra de Deus, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas tem coisas que passa o tempo e não acontece. E nesses dias conversando, eu comecei a perceber isso pelo Espírito. Eu não sei se você entende, quando uma coisa não acontece no dia e no tempo que eu e você, que nós queremos, qual é a nossa primeira atitude? Começar a questionar, levantar interrogações, reclamar. Tudo isso, irmão, é pecado. Pastor, eu não estou mentindo, não estou adulterando, não estou tomando uma, não estou na bagaceira. E ainda é pecado? É, porque murmuração vai trazer consequência para a nossa vida. É por isso que Deus quer que nós cresçamos em ações de graça. Quando eu cresço em ações de graça, eu estou me separando de uma vida de murmuração e a cada dia me enquadrando dentro daquilo que Deus quer que eu viva. Isso vai ativar o poder de Deus ou a manifestação do processo para que aquilo que Deus disse na sua palavra aconteça na minha vida, ou através de mim, ou no ambiente que eu fizer parte, porque eu me mantive na posição que vai fazer com que a palavra continue operando ao meu favor, mesmo quando eu ainda não esteja vendo. É por isso que a gente vai ver algumas pessoas dizendo, não, mas é porque faz um monte de tempo aí, está na mão de Deus, sabe? Olha, eu já não estou nem querendo nem esquentar a cabeça com isso. Por mim, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, está tudo certo, pronto. E ela começa a se levantar, porque Deus não fez. Eu acho que não era porque é a vontade de Deus. Eu acho que é porque eu acho que eu não sou merecedor. Eu acho que eu não era digno. Porque não sei o quê. E 1001 interrogações vêm na mente dela para que ela ache que é Deus que está impedindo alguma coisa. Mas é ela própria que com as suas palavras, a partir daquele momento que não aconteceu, no dia que ela esperava, desejava, programou, ela comece ela mesma a travar as coisas para impedir de Deus continuar operando e aquilo aconteça no momento certo. Então, viver em uma vida de santidade é muito mais, querido, do que somente mudar as suas roupas, do que somente ter uma Bíblia. Você está comigo aqui? Porque eu não sei se você entende, em algum tempo da história, as pessoas eram consideradas como santos pela sua roupa. Jesus alertou para aquele tempo dele, ele disse, olha, está vendo esse povo aí? Só tem aparência de religiosidade mesmo. Mas a sua vida, não siga ela. Ouça o que eles dizem, mas não vivam como eles vivem. Jesus disse, aqueles ali são sepulcro caiado. Diga aí. Jesus não estava falando com o povão, não. Estava falando com os religiosos da época. Porque eles queriam aparentar, ter uma aparência de religiosos. A maneira de falar, a sua Bíblia, o seu jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Santidade é revelada pela vida. Aqui o apóstolo Paulo estava trazendo para a igreja. Essa igreja aqui não era considerada pelos historiadores a igreja mais carnal que teve na história, que era a igreja de Corinto. Era uma igreja que era numa região de muita prostituição, de muita idolatria. E as pessoas viviam mais segundo a carne do que tendo uma consciência no espírito. Em 1 e 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês agora são uma nova criatura. O Espírito de Deus habita em vocês. Vocês são um templo do Espírito Santo. Vê para aí. Porque o povo vivia de uma forma como se ainda não tivesse nem nascido de novo. Já nascidos de novo. É por isso que o apóstolo Paulo, principalmente em 1 e 2 Coríntios, ele vai começar a trazer para aquele povo de que se nós agora temos a natureza de Deus em nós, ou ele diz, né, em 2 Coríntios capítulo 3, aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Ele não estava falando de uma liberdade para viver na promiscuidade, não, porque o povo já vivia. Ele estava dizendo, onde o Espírito de Deus está, você pode se libertar dessas coisas. E vai sendo transformado de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Você está comigo aqui? É por isso que a cada dia, quando nós vamos entendendo aquilo que é a vontade de Deus, a gente olha para o mundo e vai dizer, poxa vida,
Nós vivíamos praticamente fora da vontade de Deus. Porque como é que a gente... Hoje eu já vi crente dizer assim, quem é que não mente? Crente, querido. Crente não mente. Você está comigo aqui? Fala a verdade. A gente aprendeu que a verdade dói. Mas a Bíblia diz que a verdade liberta. Você entende o que eu estou falando aqui? E eu posso te dizer uma coisa, para a gente andar na verdade, irmão. Sem a nossa mente renovada, nós vamos ter N fortalezas sendo levantadas. Se tu for andar na verdade, tu vai levar prejuízo. Se tu for andar na verdade, tu vai ser chamado de besta. Se tu for andar na verdade, tu nunca vai ter nada na tua vida. A gente vive num mundo de mentira. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Há quem diga que a verdade entra em qualquer lugar e é verdade. Diga, quem anda na verdade está andando em santificação. Por que andando em santificação, pastor? Porque está andando o oposto do mundo. E nós, a cada dia, vamos sendo pressionados, né, a querer viver, a ser levado a um estilo de vida que, aparentemente, para o mundo é uma coisa normal. Eu fico pensando, digo, meu Deus, né? Hoje, quando a gente vai renovando a nossa mente, os nossos olhos vão se abrindo, a gente vai dizendo, poxa vida, como uma pessoa consegue ser assim, tão desleal, tão desonesta, tão mal? Quem está comigo aqui? Mas para o mundo vai dizer, pronto, isso é assim mesmo, a gente está no mundo, mas é assim. Deixa eu te dizer uma coisa, para o mundo é normal, mas para os que estão em Cristo, não. É aquele negócio, eu não sei se, é numa coisa simples, vamos dizer que eu estou aqui durante o dia, e de repente eu bato nessa taça aqui, ela se quebra. Daqui a pouco chega o pastor e diz, olha, e essa taça aí? Quebrou. Quem foi? Se eu disser que foi eu, ele vai reclamar. Eu não sei não, já estava quebrada quando eu cheguei. Tu não viu não? Vi não. Tá bom, limpa aí, compra outro, tá tudo bem. Mas isso é uma coisa aparentemente simples, que eu poderia dizer, foi eu que bati, quebrou, caiu, eu não vi, me desculpe, eu boto outra lá. Mas tem pessoas que são tentadas a dizer, vi não. Quebrou. Bota para debaixo do tapete e vamos embora. Depois quando vier limpa, tá tudo certo. Hoje, quando uma pessoa recebe um troco a mais e volta para devolver, o povo diz, rapaz, que bênção. Era para ser a coisa mais natural do mundo. Tem crente que vai dizer, eita, é a bênção de Deus, eita glória. E vai-se embora. Você está comigo aqui? Mas vai ter essas coisas, querido. Só que quando nós vamos tendo a consciência da palavra, a gente vai dizer, rapaz, pode ser 10 centavos, pode ser 10 milhões. Olha aqui, isso aqui não é meu não, isso aqui é para devolver. Eita, rapaz, que bom. Se todo mundo fosse assim. Mas eu posso te dizer uma coisa, querido. Isso vai acontecer quando nós vamos renovando a nossa mente e entendendo para o que nós somos chamados nessa terra. Enquanto nós não entendemos, nós vamos ser tentados a isso. Você está comigo aqui? E nós precisamos entender que nenhum de nós consegue resistir a uma tentação se nós não estivermos fortalecidos no Senhor. Quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele disse, olha, eu estou escrevendo para os santos. Não vai ter em nenhuma carta do Novo Testamento dizendo que os que nasceram de novo ainda são pecadores. Mas, pastor, eles ainda pecam. Sim, eles pecam porque eles agora receberam a natureza para renovar a sua mente e ir cessando do pecado. Você está comigo aqui? O homem, quando ele se tornou pecador, irmão, ele não se tornou pela prática, ele se tornou pela natureza. E a natureza o impulsionou para viver uma vida na prática do pecado. Ele foi se contaminando com o mundo no pecado e nunca teve uma ideia de andar em santidade, até porque o mundo jaz no maligno, querido. E a natureza do pecado, recebendo as informações pecaminosas, ele vai desejar o que não pode, vai querer fazer o que não deve, vai querer agir de forma que bem lhes parece. Deus, quando decidiu restaurar o homem, Deus começou a restauração por onde o homem foi destruído, pela sua natureza. Então Deus colocou primeiro a natureza nova. Daqui a pouco Ele nos dá a condição de renovar a nossa mente. E a renovação da nossa mente nos leva a agir de acordo com aquilo que Deus quer, dia após dia. Eu gosto desse pronto. Provérbios. Provérbios capítulo 4. Aleluia. Versículo 18. Por favor, Rara.
Pronto. Eu queria que você colocasse a partir do versículo 14. Eu vou ler na minha versão aqui, e essa versão a gente vai usando as duas para a gente ir entendendo bem. Há quem diga que Provérbios não era um pai aconselhando o seu filho, não com a sua própria sabedoria, mas pela sabedoria que veio sobre ele da parte de Deus. Você está comigo aqui? Vê o que ele diz. Versículo 14. Ele diz assim, vê. Jamais siga pelas trilhas ou veredas dos ímpios, tampouco ande pela vereda dos maus. Evita o mau caminho e não passes por eles. Desvia-te deles e passa de largo, porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal. Não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém, pois eles se alimentam com o pão da malignidade. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. O que é se alimentar com o pão da maldade? Eu vou te dizer. É a gente ficar ligado em todos os meios de comunicação. Quer viver uma vida ansiosa, revoltada, achando que não vale a pena viver de uma forma certa, fique conectado em todos os meios de comunicação. Eu vou te dizer uma coisa, nenhum meio de comunicação hoje, eu sei que existem alguns que ainda passam programas que vão trazer edificação para a nossa vida. Mas a maioria dos meios de comunicação hoje, eles estão quase que como programados para revoltar a população. Tem futuro não dá na verdade não. Quem é para fazer o certo não faz, quem é para agir certo não age, e por que eu vou ter que agir? Quer dizer que só eu que tenho que ser honesto e todo mundo tem que ser assim. Não, também não é assim não, sou besta não. Quer dizer que só eu que tenho que andar certinho e todo mundo andando de todo jeito. Tá bom, só eu que tenho que ser besta. As pessoas estão quase vivendo assim, meu irmão. É o que ele estava dizendo, olha, não ande pelo caminho dos maus. Passa de largo pela vereda daqueles que andam com malícia, que não conciliam o sono se não fizer tropeçar alguém. Aí no versículo 17, né? Pois eles se alimentam com o pão da malignidade ou da impiedade e bebem o vinho da violência. Versículo 18. Esse versículo aí que eu queria ler. Vê o que ele diz aqui. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deixa eu te explicar uma coisa, que ele está tratando de dois personagens aí. Está tratando do ímpio e está tratando do justo. Você está comigo aqui? O justo, quando ele fala da vereda, ou do caminho do justo, ou do caminhar do justo, ele está falando de algo que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu acho essa uma das ilustrações mais belas de quando a gente vai compreendendo o Evangelho. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, vamos dizer assim, que uma pessoa entrega a sua vida para Jesus hoje. O que mudou nela, pastor? Somente a natureza. Ela volta com as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, a mesma vontade de agir errado, a mesma revolta de vida, mas ela agora mudou a estação dela por dentro. E ela agora vai se tornar como a luz da aurora. A gente sempre diz isso. Ontem a gente foi para Recife para um evento, e quando a gente parou para comer alguma coisa, era 1h10. Já não era mais segunda, já era terça. Mas não parecia para nós, porque só tinha passado 1h e 10 minutos da terça-feira. Então, se a gente fosse falar em amanhã, a gente ia falar em hoje, no dia que a gente está vivendo. Porque ainda estava tudo escuro. Mas não foi clareando o dia. Quando chega no meio-dia, se o sol nasceu, vai ficar na plenitude, o mais claro possível. Então, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Nasceu de novo, o entendimento ainda está em trevas, entenebrecido, endurecido. Quanto mais vai compreendendo a palavra, esse é o processo de santificação progressiva. Porque ele vai entendendo a cada dia. Eu não nasci para viver na mentira. Eu não nasci para viver na inveja. Eu não nasci para viver na mágoa. Eu não nasci para viver na prostituição. Eu não nasci para viver na criminalidade. Eu não nasci para viver na bebedice. E quanto mais ele vai entendendo isso e vai andando de acordo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você está comigo aqui? Mas se eu não renovo a minha mente, eu sou um filho de Deus com a natureza de Deus, mas as minhas ações, a minha maneira de falar, o meu procedimento, o meu dia a dia, nunca vai revelar isso.
É por isso que quando uma pessoa recebe Jesus e começa a andar de acordo, as pessoas vão dizer, só quer ser o certinho agora. Tá bom, tu só quer ser o santinho. Tá bom, pastor, tu só quer ser o bom. Porque vai ser algo que vai chocar com o ambiente, querido. Se uma pessoa recebe Jesus e ela volta para o seu habitat natural, e com o tempo ela não começa a causar um choque de realidades, de culturas, de opiniões, ela vai continuar convivendo como a maioria das pessoas estão. Por isso que às vezes acontece isso até dentro de casa. O marido recebe Jesus e a esposa não. Daqui a pouco o marido quer que as coisas sejam todas certas. E a mulher diz, também agora tudo tem certinho. Misericórdia, está endoidando, né? Agora tu vai ser pastor também, é? Não, minha filha, o negócio tem que ser certo. A gente andou um monte de tempo errado. Mas agora eu estou entendendo que tem que ser as coisas ajustadas à vontade de Deus. Pronto, agora também tu só quer ser o santo. Isso do mesmo jeito vai ser a esposa. A esposa recebe Jesus, o marido não está. Ela quer andar da forma certa. E ele vai dizer, pronto, agora está endoidando com aquele negócio de igreja, é? Agora tudo teu, é tudo certinho, tá bom? Tu quer ser mais santo do que quem? O mês passado tu vivia aí chamando esse mesmo nome. Eu vivia, meu filho, é porque eu não conhecia a vontade de Deus. Mas agora eu estou conhecendo, eu vou trazer maldição para minha casa. Pronto, agora também tudo aqui é amaldiçoado. Não, não é tudo não, é porque eu estou aprendendo. Se eu for agir dessa forma, eu vou estar atraindo maldição para dentro da nossa casa. E até dentro de casa vai começar o conflito. Porque vão ser duas naturezas se chocando. Mas não é só a natureza uma com a outra, é a ação que cada natureza nos faz produzir. Você entende o que eu estou falando? Jesus, ele disse, olha, os inimigos de muitos vão começar a acontecer dentro da sua própria casa. Porque daqui a pouco as pessoas vão querer andar no certo e o outro vai dizer, também não é assim não. E aqui ele estava mostrando que isso a cada dia vai ficando maior, mais claro, vai podendo ser visto de uma forma maior. Ele faz um contraste, coloca lá, Raiz, por favor. Ele faz um contraste com o caminho do ímpio. Vê o que ele diz aí. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. No versículo 19 ele diz, o caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles nem sabem o que é que tropeçam. Por isso que no versículo 20 ele vai dizer, filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar dos teus olhos, guarda no teu coração, porque são vida para aqueles que acham e saúde para o corpo. Eu não sei se você entende, né? Tem um versículo nos Salmos que o Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi sabia que com a palavra no coração é possível não pecar contra Deus. E o provérbio diz, olha, filho meu, atenta para as minhas palavras. E as minhas razões inclinam o teu ouvido. É por isso que evangelho, querido, não é só aderir a uma religião. Evangelho é mudança de vida, diga, é mudança de vida. É mudança de vida, querido. Agora acontece instantaneamente, pastor, acontece a natureza. Agora a ação, a atitude, o comportamento, a maneira de falar, vai acontecendo progressivamente pela renovação da nossa mente. Olha, quando nós entendemos isso, eu falei aqui essa semana passada quase toda, é aquela pessoa que todo dia bebia, está se acabando no álcool, recebe Jesus e diz, rapaz, eu vou mudar de vida, eu não tenho muita força ainda não. E ela começa ouvindo, começa entendendo, daqui a pouco os amigos, vamos para tal canto, vou não. Resiste um dia, resiste outro, daqui a pouco ela vai. Aí ela volta, embriagada, o povo diz, rapaz, tu não sou crente. Se Deus pudesse falar e a pessoa ouvir, porque falar ele fala, é claro, ele ia dizer, não, peraí, não era todo dia, veja, só foi um dia. Então daqui a uns dias nem esse dia vai prevalecer mais na vida dele. Mas todo mundo ia se levantar para condenar. E Deus ia dizer, não, está ficando mais forte. Se era todo dia, agora só é uma vez. Você está comigo aqui? O negócio é porque nós a cada dia queremos ver somente com o olhar natural. Eu vinha ontem, a gente viajou para Recife, foi com uns amigos irmãos de outra igreja, e um do menino que me convidou, ele é advogado, mora em Pesqueira e está aqui em Caruaru Pesqueira. O que acontece? Ele falou uma coisa interessante. Ele disse, eu passei um constrangimento na minha vida, como eu nunca passei antes. Ele tinha sido convidado para ser padrinho de casamento da filha de um pastor em Recife. Ia levar ela para a igreja para entrar com ela.
E ele disse que quando chegou numa blitz na Polícia Federal, o cara parou o carro, documento de habilitação, ele entregou. E ele disse que o camarada foi lá, olhou e disse, olha, você vai ter que descer do carro. Ele ia com a esposa, 2 filhos. Você vai ter que descer do carro e o seu carro está apreendido. E ele disse, o carro está apreendido, está em dia. E o camarada olhou, faltava pagar a taxa de bombeiro. R$15 ou era 16, não sei. Ele disse, eu não tenho ideia, pastor, eu não fui para o casamento. Eu tive que voltar, e nesse dia nem no casamento eu cheguei. Aí a gente vinha conversando na volta, né? Conversando sobre isso. Ele disse, olha, minha esposa é quem me ajuda, é quem cuida desses negócios, é quem faz todos esses pagamentos de todas as coisas, todo o tempo. Então, no dia que isso aconteceu, eu ia apagar todas as virtudes dela para focar nesse erro e a gente discutir. Então, esse dia, eu passei um constrangimento, como eu chorei nesse dia. Como eu só tinha chorado no enterro do meu pai. Porque ele é um camarada bem certo mesmo, né? E ele disse, mas eu não podia descartar todos os acertos para ficar somente com o erro. Entendendo que aquilo não foi para o gosto. Você está comigo aqui? O que é que eu quero dizer? É que na maioria das vezes, quando um de nós erra, Deus está dizendo, rapaz, se levanta daí, bata a poeira e continue a corrida. Mas os que estão olhando de forma natural, olha aí, e não é o crente porque fez isso. Só não pegam pedra, porque hoje não é mais tempo de apedrejamento. Mas se fosse, queria pegar as pedras para apedrejar o povo. Então, quem está andando em santidade, querido, e deseja andar dessa forma, não é que não vai errar, mas é que quando erra, se levanta rápido, pede perdão e continua correndo a carreira. Porque ele diz, olha, a vereda dos ímpios, pode deixar lá, Raiz, ou Rayara, sei lá. É Raíssa ou Rayara? Rayara, pronto. Então deixa aí esse negócio. Então ele diz, a vereda do ímpio é como a escuridão, ele nem sabe em que tropeça. O ímpio é assim, rapaz, está tudo certo. Aí o casamento está quase acabado, só vive numa vida, a cada dia não dorme direito, é tomando remédio controlado, às vezes é uma vida de ansiedade, e o camarada diz a ele, está tudo certo. Ele não sabe nem em que tropeça, porque ele vive na escuridão. Quem anda em santidade, querido, a cada dia vai podendo enxergar a vontade de Deus para a sua vida. E vendo aquilo que Deus diz acontecendo. Porque não tem nada, deixa eu te dizer uma coisa. Se não me engano é Isaías 59. Desde lá do Velho Testamento, vamos lá, por favor, bem rapidinho. Isaías. Só quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite, diga amém. Amém. Aleluia. Nós precisamos entender bem isso, sabe? Porque eu vou te dizer uma coisa. Quando nós não entendemos isso, nós corremos o risco de cair em uma vida de religiosidade. Eu sou crente, vou para a igreja, e todo mundo erra, só não eu. E às vezes é o que erra mais. Uma vez, isso faz muito tempo, e graças a Deus eu já venci isso. Mas uma vez eu sempre gosto de usar umas camisas de time de futebol. E eu ia, e um irmão disse, ó, camisa de futebol, camisa de time de futebol não vai para o céu não. Eu digo, quem não vai é tu com a língua desse tamanho? E hoje eu não digo mais nada. Tem um irmão que passa aí, que ele sempre passa com as camisas de time. Eu digo, vamos pegar a minha à toa, vamos rasgar. Ele diz, não, isso aqui é só para passear mesmo. Mas eu digo na descontração com ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. É por isso que às vezes, se nós não entendermos, a gente vai achar que santidade está na roupa e não nas palavras. Que santidade está na Bíblia e não nas ações. Você está comigo aqui? Isso não quer dizer que eu vou andar de todo jeito. Amém? Mas a gente precisa equilibrar isso. Ainda tem um tempo aqui. Presta bem atenção nisso aqui. Isaías 59, versículo 1. Diz assim, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Nem agravado ou nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade ou os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deixa eu te dizer uma coisa.
Ah, pastor, mas é o seguinte, sabe? Nós somos falhos. Ah, pastor, mas nós somos carne. Ah, pastor, mas quem não erra? Deixa eu te explicar uma coisa. Se eu acredito que qualquer um de nós aqui, se nós olharmos para trás, a gente já poderia fazer uma lista. Eu já deixei de viver dessa forma, já deixei de fazer isso, já deixei de agir dessa forma, já deixei de viver dessa maneira. Mas se a gente olhar para frente, vai ter outra lista às vezes maior para que a gente pare também. Mas o que nós precisamos entender é que, diante de Deus, querido, Deus quer que nós a cada dia possamos andar de acordo com aquilo que a gente já recebeu. Não é de acordo com toda a Bíblia, se a gente não conhece nem toda a Bíblia bem. Você entende o que eu estou falando? O que Deus quer que a gente entenda, rapaz, olha, meu filho, vem cá, você está errado nisso aí, você precisa mudar. Eu vou dizer, está certo, pai. Aí eu não estou com muita força nele, não tem problema não. Vá agindo, que vai chegar um dia que você vai, isso aí vai ser normal para você. É feito aquele menino que eu digo, vem cá, meu filho, já escovou o dente? Não, e é para escovar? Vai lá escovar o dente. Eita, e a pessoa tem que escovar o dente todo dia. Todo dia, meu filho, vai lá. Aí ele vai um dia, aí quando é no outro, chega de novo. Já escovou hoje? Não, me esqueci. Vai lá escovar. Quando é no terceiro, e aí ele vai dizer, hoje eu já escovei, papai. Mas está descalço ainda, vai calçar a sandália? E tem que escovar o dente e calçar a sandália? E vai ficar descalço só porque escovou o dente? Não, vai lá calçar também. Aí no segundo dia, no terceiro dia, daqui a pouco, diz, aí, escovou o dente, ele escovou o dente, já calcei minha sandália, viu? Você está comigo aqui? Mas está com o cabelo assanhado, vai pentear o cabelo, para não ficar assim? E a pessoa também tem que mudar tudo, tem que mudar tudo. Você entende o que eu estou falando? Porque isso vai ser algo progressivo, e Deus como Pai vai a cada dia nos educando. E mostrando as consequências e os benefícios. Porque eu posso dizer para o meu filho, se você ficar com o pé no chão, num tempo frio desse, você vai gripar. E se não cuidar, pode ficar uma pneumonia, você vai morrer. Você quer morrer? Não, então calça a sandália. Se você não pentear o cabelo, todo mundo vai mangar do teu cabelo, rapaz, que não está penteado. Do meu não vai mais não, que não tem. Mas o teu ainda tem. Entende isso aí? Então vão ser coisas, meu irmão, que aparentemente vão ser simples, mas vão fazer toda a diferença diante de Deus. Isaías disse, olha, a mão do Senhor não está encolhida, nem o ouvido dele surdo. Mas o que impede de Deus agir a favor de vocês é o pecado. Em Cristo, Deus nos deu uma condição de não ser dominado pelo pecado. Pastor, nós ainda erramos. Quem é que não erra aqui? Todo mundo erra. Agora eu vou te dizer uma coisa. Quem é que quer ver no erro mais? Quando a gente não quer viver no erro, querido, e a gente erra, a gente sai rápido. Eu não sei se você já viu aquela pessoa que bate na outra, o desculpa é automático. Ela bate, eita, desculpa aí. Mas tem pessoa que bate na outra e diz, aí, foi mal, viu? Tá nem aí, meu irmão. Tem pessoas que você vai no mercado, às vezes eu acho interessante. Você vai no mercado, tem pessoas que vêm com carrinho, ela empurra o seu, tira do meio e não diz, licença aí, por favor. Dá licença aqui. Quando a pessoa olha uma pessoa pedindo, dá licença, que ela passa, a pessoa fica procurando, será que ela me roubou? Porque dar licença não é tão comum. E deixa eu te dizer uma coisa, isso é o básico, querido. Imagine para um filho de Deus. A gente trabalhar em um lugar, 70% vive uma vida traindo as esposas. E o camarada lá dizendo, rapaz, o bom é ser fiel. Você entende o que eu estou falando? Isso é andar em santidade, querido. É a mulher chegar naquele salão de todas as mulheres, né, empoderadas, dizer, eu não quero o homem mandando em mim, não. E aquela mulher diz, rapaz, a melhor coisa que tem é considerar a autoridade do seu marido dentro de casa porque está guardada. Isso vai ser normal? Mas isso é andar em santidade, irmão. Não é só chegar lá com a saia, lá no joelho, lá no mocotó, e dizer comigo também é assim, se fizer raiva eu oro para Deus levar logo para o céu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes as pessoas acham que é assim. E não é, querido. Porque senão a gente vai viver uma vida somente de religioso. Eu mesmo vou para a minha igreja e eu não quero nem saber. A salvação é individual, cada um que se vire. Andar em santidade não é isso, meu irmão. Andar em santidade é entender que se Deus deseja que todo mundo seja salvo, isso vai ficar impregnado em nós também. E a cada dia numa proporção maior, sabe? Porque deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou querer somente ler a Bíblia. Eu vou querer ver o que está escrito acontecendo na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, em todo lugar que a gente chegar, querido.
Senão nós vamos viver somente uma vida de saber história. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não estamos aqui querendo saber história, irmão. Nós estamos querendo saber o que nós precisamos fazer para andar de acordo com a natureza que Deus colocou em nós, querido. É de uma hora para outra, pastor? Não, mas é possível? É. Eu acredito que eu vou encerrar nesse texto aqui. Já tiraram o relógio dali, porque o relógio estava adiantado. Todo dia eu chegava atrasado no relógio ali, certo no meu, misericórdia. Josué. Aleluia. Se o louvor puder, pode vir para cá, viu? Avisar o pessoal lá. Meu Deus. Tu és bom, Senhor. Josué capítulo 3, se não me engano. Josué capítulo 3, a partir do versículo 1. Deixa eu te explicar uma coisa, eu acredito que você já leu isso aqui. Depois que Moisés morreu, Josué começou a liderar o povo em rumo à terra prometida. E antes de chegar, né, na primeira cidade, que era Jericó, Josué precisava atravessar o Jordão também. E Deus começou orientando a Josué como fazer, porque Deus tinha dito, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te dizia para a direita nem para a esquerda daquilo que você aprendeu de Moisés. E aqui o Senhor começa a instruir Josué como proceder para atravessarem o Jordão, para se depararem com Jericó. E é interessante porque ele diz assim, vê, Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale de Acasias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e as seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por esse caminho. Conservai, contudo, entre vós e a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuideis para não vos aproximar dela. Josué orientou ao povo: santificai-vos. Você está comigo aqui? O que era que ele estava dizendo? Olha, pessoal, aquilo que for impuro se abstenha. Não fala de forma indecente. Cada um trate o outro bem. Respeita a tua esposa, respeita o teu esposo. Porque eles estavam para se aproximar do Senhor. Aí vê o que ele diz aqui, versículo 5. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deixa eu te dizer uma coisa, por que Josué não disse: pessoal, amanhã nós vamos ver o que Deus vai fazer, vamos de todo jeito? Porque Josué sabia, irmão, que de todo jeito Deus não vai fazer nada. Agora ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará, nessa versão tem maravilhas no meio de vós. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, quem anda em santidade vai provar das maravilhas do Senhor. Às vezes a gente não entende que para toda promessa vai ter uma instrução para ativar ela. A Bíblia diz que depois de havermos feito a vontade do Senhor, alcançaremos a promessa. Qual é a vontade do Senhor dentro desse contexto que a gente está falando hoje? Anda em santidade, querido. Se não me engano é Pedro, não é? Pedro disse: olha, sede santos como aquele que vos chamou, em todo o vosso procedimento. Nós sabemos que hoje a gente vive em um mundo desleal e é verdade, sabe? Às vezes as pessoas elas querem ganhar vantagem em tudo. E a gente às vezes, eu sempre falo o nome desse rapaz aqui, ele nem crente é, né? A gente sempre quando tem algum problema nos carros na igreja a gente leva para um rapaz. E o camarada você pode deixar o carro lá. Que ele vai dizer: olha, preciso trocar isso. Isso aqui não precisa não, pode andar mais 8 meses. Se quiser você troca, mas se você não quiser, isso aqui lhe dá direito a andar mais 8 meses ainda.
pode vir buscar à noite. E quando você chega lá, está pronto. Se ele não tiver condição de entrega, ele vai dizer, não posso pegar hoje não, que eu não vou ter condição de entregar não. Continua usando, amanhã tu traz. Ímpio. Não falta serviço. Tem que agendar. Tem crente que vive desempregado. Porque diz, amanhã eu entrego. Aí o cara vem de novo, ele diz, amanhã eu entrego. Aí ele vem de novo, amanhã eu entrego. Acaba de, quando é esse amanhã? Diga logo. É feita aquela placa, fiado só amanhã. Aí você chega de novo, está lá, fiado só amanhã e nunca tem. Quando é amanhã para tu? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito, sabe? Que quanto mais o mundo estiver em trevas, mais é para os crentes brilharem. É os camaradas, a gente vai para alguns lugares, né? E a gente diz, menino, tem futuro não, esse negócio de, estou vendo a hora de desaparecer de casa. E a gente achando estranho, meu irmão, como é que a pessoa está vendo a hora de desaparecer de casa? Para mim, depois da igreja, o melhor lugar de eu estar é na minha casa, querido. Mas eu vou te dizer uma coisa, já existiu o tempo de eu estar dizendo é verdade. Eu já sei que só muda de residência, mas a bronca é a mesma. Porque sem a palavra não tem bom. Sem conhecer a vontade de Deus não tem bom. Isso não existe, irmão. Hoje a gente estava conversando nesses dias. Hoje, né, a gente vê uma devassidão maior, mais na classe mais alta, até mesmo do que na classe mais baixa. Hoje as pessoas que estão passando por mais síndrome de pânico, ansiedade, pavor, falta de dormir, são mais a alta do que a baixa sociedade, querido. Porque sem o conhecimento da palavra, eu ouvi nesses dias, sabe? E isso aí eu tenho comigo no meu coração. Jesus quer que nós a cada dia conheçamos a palavra dele, irmão. Para a gente pregar para aquelas pessoas ali, ó, que estão naqueles edifícios ali. Mostrar para eles que existe alegria de verdade, paz de verdade. Que existe harmonia de verdade. Que existe uma condição de sentar, comer e sentir o gosto. De se deitar e poder ter uma noite tranquila de sono. Que o dinheiro não compra. Você entende o que eu estou falando, irmão? Nós é quem precisamos crescer nisso. E o que nós precisamos entender é que é possível viver essa vida. Não é uma coisa que a gente vem e diz, mas não é muito fácil não. Eu vou te dizer uma coisa, querido. Não é nem muito fácil, era impossível somente com a nossa própria força. Mas Deus colocou a fonte de toda a força em nós, irmão. Que é a sua própria natureza. É uma questão de compreensão ou de tempo de renovação da sua mente e de exercício. Eu já vi um camarada, conheço um camarada, ele está no Uruguai, se não me engano. Esse camarada, ele perdeu 69 quilos com exercício, sem fazer nenhuma cirurgia. E uma vez a gente foi para a conferência lá, e um pastor disse que conversando com ele, disse, meu irmão, vem cá, tu quer morrer antes do tempo? Ele disse, não. Após se tu não se cuidar, tu vai morrer. E tem mais uma coisa, se tu morrer, tu vai deixar a tua esposa bonita, para outro camarada ir para a tua casa, 2 meses ele vai jogar a tua foto no lixo e botar a dele. Ele disse, pô, não vou deixar esse negócio não. E ele começou, meu irmão, se disciplinando na comida, no exercício, na comida, no exercício, na comida, no exercício. Perdeu 70 quilos. Você está comigo aqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que não teve um momento que ele olhou assim e disse, rapaz, eu vou morrer de todo jeito. Se eu comer isso eu morro, se eu não comer eu morro. Teve, querido. Mas ele disse, mas eu vou decidir acrescentar mais alguns anos de vida. Decidiu, irmão. Você entende o que eu estou falando? Então deixa eu te explicar uma coisa, querido. Não é uma questão de, fulano teve sorte, ciclano não. É uma questão de decisão. Andar em santidade não é porque fulano acha mais fácil. Vai perguntar a qualquer pessoa. Para você ver, todo mundo vai ter que colocar a mesma força. Agora não vai ser somente com a nossa força limitada. Porque eu vou te dizer uma coisa, olha, eu já vi pessoas dizer, rapaz, eu faço de tudo para não trair a minha esposa. Mas parece que não tem jeito, bicho. Sempre acontece alguma coisa. Eu faço de tudo para deixar de agir dessa forma, mas parece um negócio. Deixa eu te dizer uma coisa, não é com a nossa força, irmão. Quando a natureza de Deus chega, a compreensão da palavra vai a cada dia iluminando os olhos do nosso entendimento. A vereda do justo vai de fato sendo como a luz da aurora. E a gente vai dizer não ao pecado, vai dizer não ao diabo, vai dizer não à carne e vai ver aquilo que Deus disse acontecendo na nossa vida. Você está comigo aqui mesmo? Então fica de pé, por favor. Aleluia. Aleluia.
Até Jesus voltar, irmão, a pisada é essa. A cada dia, né? Eu falei aqui no domingo, se não me engano. A Bíblia diz que nos últimos dias quem é sujo vai se sujar mais. O que nos espanta é que quem é santo precisa se santificar mais. Não é que deve, é que precisa mesmo. É uma necessidade, diga, santificação é uma necessidade de todo filho de Deus. Meu irmão, quando a gente vai entendendo a palavra, a gente vai fechando cada brechinha, que às vezes o povo diz, isso é besteira. Pronto, eu sei o que é que você está dizendo. Porque em outros tempos eu dizia isso também. Mas hoje para mim não é mais besteira. E é por isso que nós não fomos chamados para apontar os erros uns dos outros, ou julgar uns aos outros, ou condenar uns aos outros, porque cada um de nós tem um nível de entendimento diferente. Você está comigo aqui? E quando a gente entende isso, a gente vai poder ter um bom relacionamento, sabe? E um fortalecer o outro. Lembra o que o escritor de Hebreus disse? Levante as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e faça vereda direita para os seus pés, porque aquele que é manco, ele não vai se desviar inteiramente. Ele a cada dia vai ser curado. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Eu já vi pessoas desistir do evangelho porque andava com crente desmantelado. E disse, é assim, é. Pô, desse jeito tem futuro para a igreja, não. Oh, Deus me livre. Fulano que é mais velho do que eu, vive pior do que eu. Agora, quando cola com uma pessoa que a cada dia anda de acordo com a palavra, a pessoa fica até cabreira de errar. Porque a pessoa a cada dia quer acertar. Quem é que não quer acertar aqui? Eu mesmo quero. Sabe de tudo? Não, estou aprendendo a cada dia. Mas a vontade de acertar é maior do que a compreensão que eu já tenho. Por isso que eu sei que Deus não vai ter dificuldade em dar entendimento a qualquer um daquele que desejar acertar, irmão. Amém? Então fecha teus olhos, eu quero orar por você. Orar com você essa noite, se você puder agradecer pela palavra que recebeu. Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo fluir da tua palavra desse lugar. Pai, que a cada dia essas verdades fiquem tão claras no nosso entendimento, que nós possamos nos levantar pela manhã com aquela disposição no nosso coração, Senhor, de vivermos mais um dia para o Senhor, porque o Senhor está em nós. Que no nosso ambiente de trabalho, Pai, que na faculdade ou na escola, nós não possamos ceder às imposições que o mundo e a cultura que quer se estabelecer impõe sobre a nossa vida. Mas que nós a cada dia possamos entender, Pai, que somos representantes do Teu reino. De um reino de justiça, de paz e alegria. De um reino de fidelidade e bondade. De um reino de integridade, de autoridade, de poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos também de ofertar. De dizimar na Tua casa. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém comigo aqui? Sai do teu lugar, oferta, entrega aquilo que é do Senhor. Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, pois em Cristo eu sei. só vai melhorar. Oh, oh, oh. Só vai melhorar. Oh, oh, oh. Só vai melhorar. Oh, só vai melhorar. Oh, só vai melhorar. Aleluia. Você foi abençoado essa noite aqui? Queridos, olha, amanhã nós temos o nosso culto para os homens. O nosso culto para os homens ia ser na quarta-feira passada. Amanhã vai fazer 8 dias, né? Infelizmente, a mãe do pastor Elcio faleceu e nós velamos ela aqui na igreja. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando foi no domingo ele veio, a gente estava conversando. E ele disse, rapaz, o velório de mãe evangelizou mais pessoas do que o que a gente pensa. Porque velório de crente tem que ter palavra também, amém, irmãos? Então ele fez o louvor, eu ministrei uma palavra. Quando foi no sábado, se não me engano, ou foi no domingo, já vieram algumas pessoas da família dele.
Outras pessoas começaram a dizer, rapaz, eu preciso buscar o Senhor. Porque vai chegar um dia, se Jesus não voltar, que a gente vai passar pelo processo da morte física. E daí para frente, como vai ser minha vida? Rapaz, eu preciso entrar nesse caminho que me leva para Deus, que é Jesus. Então pessoas começam a ser despertadas, sabe? Para conhecer o Senhor, porque eu vou te dizer uma coisa, não existe, irmão, outro lugar que seja de reflexão como no velório. Sabia disso? Às vezes tem pessoas que vão dizer, não, Deus levou, Deus tomou, Deus não sei o quê. E às vezes até sem compreensão. Porque eu particularmente acredito que Deus quer que nós possamos morrer velho e fartos de dias. Amém, irmãos? Então, às vezes chega pessoas no velório de uma criança e diz, Deus levou, passei. Eu estou dizendo de mim agora. Eu não acredito. Às vezes vai ser negligência nossa, falta de conhecimento da palavra, alguma coisa tem, menos Deus querendo tirar uma... Deus vai colocar uma pessoa na terra para ela viver 5 anos, depois tirar. Eu não acredito não tem isso na Bíblia não, sabe? Mas eu vou te dizer uma coisa, né? Como ela partiu já com seus 70 e alguns, a gente já fica dizendo, rapaz, tão nova, não é não? É verdade. Mas mesmo assim, irmão, tem pessoas que vão começar a refletir, espera aí. Um dia a gente vai passar por esse processo. Eu mesmo já digo logo, no meu enterro tem que ter um louvorzão aqui, tem que ter palavra. Se o Jesus voltar, eu não tenho nenhum problema com isso não, tá bom? Eu só não quero ir amanhã nem depois de amanhã, eu vou fazer aquilo que Deus tem para me fazer. Mas eu não tenho nenhum problema com isso não. Mas a gente precisa a cada dia levar essa consciência para o povo, sabe? Que até na morte de um crente, ela vai ser usada por Deus para evangelizar outras. A refletir, rapaz, peraí. Se fosse eu que tivesse ela naquele caixão, para onde eu iria? Será que eu tomei a decisão certa? Que me levaria para Deus dali? Ou será que eu não tomei nenhuma decisão e dali eu iria para um lugar de sofrimento eterno? Deus nos deu o poder de decisão, meu irmão. O livre-arbítrio, sabe? E quem decide somos nós. Eu sei que um dia a gente já disse, né? Olha, quando eu morrer, Deus me bota no bom lugar se eu merecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é Deus que nos bota onde a gente não quer. Deus vai nos colocar onde a gente deseja, crê com o coração e confessa com a boca. Amém? Então eu só queria orar pelas ofertas. Tem alguma coisa aí? Sim. A gente ia colocar o vídeo ali. Mas, olha, a Rossana Lira, né, que vai estar na nossa conferência, ela está fazendo um evento anual, ou um evento nacional, na verdade, em alguns estados do Brasil, que é o Mulheres no Secreto. E no dia 16, ela vai estar aqui em Caruaru. O local do evento de Caruaru é na Igreja Verbo da Vida Sede. Então, pelo fato de nós termos essa conexão, essa parceria, ela mandou para algumas igrejas as senhas, né? O valor da senha é R$50. E estará acontecendo às 17 horas na Igreja Verbo da Vida Sede, no dia 18. E nós temos divulgado aqui, queremos de fato que as mulheres que puderem ir para esse evento da nossa igreja, podem ir, porque eu sei que vai ser um evento edificante, é um tempo separado para as mulheres, é um culto só, mas eu vou te dizer uma coisa, é um culto proveitosíssimo, amém? Então, se você desejar adquirir a senha, você procura o pessoal lá no final do culto, né? O irmão Adriano, as meninas que vão estar ali, e não é um evento da nossa igreja, mas é um evento que nós também assinamos embaixo. Amém, queridos? Eu sei que tem coisas que você pode aprender com outras pessoas que vai acrescentar a sua vida espiritual e te levar a andar como Deus deseja. Então, Mulheres no Secreto, esse ano em Caruaru, eu sei que vai ser um tempo abençoado. O ano passado foi no teatro... O ano passado, teve o ano passado? Antes da pandemia, o evento aconteceu no Teatro Difusora, ali do Shopping Difusora. Esse ano eu acredito que cabe o número maior de mulheres lá na Igreja Verbo da Vida Sede aí em Caruaru. Fica perto do Cine Loja ali da prefeitura. Eu sei que vai ser um tempo abençoado. Então, se você pode, não fica de fora, tá bom? Se você não pode, não se sente obrigado a ir, porque o pastor está falando. Mas vai ser um tempo poderoso. Amém? Glória a Deus. Então não esquece, homens, amanhã é o nosso culto de homens, tá certo? Gostaria muito que esse negócio ficasse na tela aqui, mas... Pai, em nome de Jesus, obrigado por essas ofertas. Obrigado, Pai, por mais uma volta para casa tranquila. Pai, nós te agradecemos. Também porque o Senhor tem nos feito compreender a tua vontade para a nossa vida.
Continua, Pai, nos dando entendimento do propósito qual nós temos ao entrar nessa terra, Senhor. E que a cada dia, Pai, isso não fique só em nós, mas que haja um desejo no nosso coração de alcançar outras e outras e outras pessoas, começando pela nossa família. Em nome de Jesus Cristo, nos dá sabedoria, Pai, para saber aproveitar cada oportunidade, para agir, viver, se comportar, falar em linha com a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Quem crê, diga amém.